Queridos filhos, ao celebrarmos os apóstolos Pedro e Paulo, a liturgia nos coloca diante desses dois grandes homens de Deus. Paulo, alguém que passa de perseguidor a perseguido. Nós bem sabemos da sua história e de como ele percorreu todo o mundo conhecido. Não chegou à Índia, mas Europa ele percorreu toda, né? E parte ali da região onde nós temos os acontecimentos das suas grandes viagens. Então Paulo é alguém que, pela própria vida, tornou-se apóstolo. Não conviveu com Cristo nosso Senhor, mas fez parte do primeiro grupo ali dos apóstolos. Pedro, nós temos a sua história muito bonita. E quando nós temos o entorno dos santos, lendas, é algo muito importante. A lenda, ao contrário do que muita gente pensa, não é mentira ou historinha de criança. Não. A lenda nos ajuda a entender algo forte, algo muito precioso. E quem me segue hoje viu que o padre compartilhou, né, umas fotos de uma pequena igreja ali na saída de Roma, na Via Ápia, onde conta-se que quando Nero colocou fogo na cidade de Roma e acusou os cristãos de terem feito, houve muita perseguição. E quase que ali, de uma maneira para se proteger, sugeriram a Pedro que também fugisse para não ser morto. Pedro então estava saindo de Roma e ali naquela altura da Via Ápia, ele teve a visão de Cristo nosso Senhor indo em direção a Roma. E aí então a expressão bonita latina, né? Pedro teria dito a Jesus: Domino, covade, Senhor, para onde vais? E o Senhor disse a ele: vou a Roma ser crucificado de novo. Que bonito isto, né? E lá nesta igreja que compartilhei, está gravado, né, isso nas paredes daquela igreja, e ali se tem esta bonita, né, passagem. Naquele momento, Pedro entendeu que a sua missão era ir atrás de Jesus. Ele não podia fugir da sua missão. Se a missão de ir atrás de Jesus o levaria à morte, ele não deveria fugir. Então ele volta a Roma, e na colina Vatica, para a cultura, para a religião romana, era a deusa da morte. Então, na colina Vatica, onde hoje é o Vaticano, Pedro morre crucificado. E da ocasião da sua crucificação, ele pede que a sua cruz seja virada de cabeça para baixo, porque não quer morrer como morreu o seu Senhor. Então, o símbolo de Pedro é a cruz invertida, né? E nós temos essa bonita lição de Pedro, que quando nós entendemos a nossa missão, não podemos fugir dela. Temos de ir atrás de Jesus. E olha que bonito, na segunda leitura nós temos Paulo dizendo que já está chegando a hora do seu sacrifício. E ele diz: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça. Tanto Pedro quanto Paulo entenderam que a morte não pode ser entendida como uma tragédia funesta. Não, a morte não pode ser entendida como uma tragédia funesta. Por quê? Porque não é ela o fato que deve ser impactante. Mas precisamos viver não pensando nela, mas pensando no que vamos deixar atrás de nós. O que vai ficar atrás de nós? O que vamos deixar quando chegar o nosso momento de nos despedirmos deste mundo? Aqui está, queridos filhos, a bonita lição que esses dois grandes homens de Deus nos deixam. Precisamos pensar
Que rastros estamos deixando atrás de nós? Por quê? Porque o caminho que nós devemos percorrer não é o nosso caminho interesseiro, não é o nosso caminho cheio de carreirismo, não é o nosso caminho cheio de espetáculos. Não, não é este. E veja que tanto um quanto o outro tiveram seus momentos de mazela, né? Os seus momentos de dificuldade na vida. Pedro tinha a capacidade de dar uma resposta incrível para Jesus e logo em seguida falar uma grande bobeira. Paulo perseguia os cristãos, mas quando de verdade eles se deixam tocar por Jesus, recebem grandes missões. Paulo, de pregar o evangelho com toda firmeza, até mesmo em lugares desconhecidos. Pedro recebe a bonita missão de confirmar a igreja na fé, de ligar e desligar. Hoje, quando o padre entregava a imagem da comunidade de São Pedro, eu dizia justamente isso, né? Estamos restaurando as imagens dos padroeiros das comunidades. Eu dizia para eles que eu pedi que o artista destacasse as chaves que estão na mão de São Pedro, né? É um símbolo bonito, ele traz uma chave dourada e uma chave prata, que significa a dourada as coisas do céu e a prata as coisas da terra, né? Então Pedro nos confirma, por isso que ele liga e desliga, como vimos hoje o próprio Senhor conferiu a ele este bonito ministério. E muda o seu nome, né? Simão, agora Pedro, rocha, aquele que nos confirma. E de Pedro, até hoje, temos Francisco, seu legítimo sucessor. Também hoje celebramos o dia do Papa. Devemos rezar pelo Romano Pontífice, para que ele continue a missão de Pedro, de nos confirmar na fé. Assim, queridos filhos, que a liturgia de hoje nos ajude a perceber o que estamos deixando atrás de nós, que caminho estamos percorrendo, o nosso ou estamos indo atrás de Jesus? Estamos buscando completar a corrida, guardar a fé para recebermos a coroa da justiça? Ou estamos querendo os louros e os aplausos deste mundo? Pedro e Paulo nos ajudam a refletir acerca disto. Que sejamos sinceros na nossa reflexão. Que busquemos olhar para nós e vermos as escolhas que estamos fazendo. A percebermos qual propósito queremos para a nossa vida. E o que queremos deixar atrás de nós.